assunto de hoje, em todos os lugares do Brasil, é eleição. Aqui não é diferente. Vamos começar conversando com os nossos dois analistas sobre a eleição de Santos. André Orsini, qual é a análise que você faz da eleição de Santos para prefeito, que elege no primeiro turno, com uma margem pequena, mas no primeiro turno, 50,58% dos votos válidos, Rogério Santos, do PSDB, e que coloca em segundo lugar Ivan Sartori, com 18,60%, e com 7,10%, o Ivan Sartori, do PSD, era o candidato do presidente Jair Bolsonaro em Santos, e o Douglas Martins, do PT, em terceiro lugar, surpreendentemente, na frente do candidato Vicente Cassione, que teve 6,99%, ficou em quarto lugar. Em quinto lugar, o candidato do PSOL, Guilherme Prado, também surpreendentemente na frente do candidato Banha, que durante as pesquisas foi diminuindo de intenção de voto. O IPATE acertou a vitória do Rogério Santos no primeiro turno. O Instituto de Pesquisas da Tribuna. André, boa tarde. Todos que nos acompanham aqui na TV Litoral. Então, Paulo, o que eu faço, uma análise é o seguinte: com o resultado do Douglas e do Guilherme, a gente, na somatória dos dois, a gente vê que há um percentual de eleitores da esquerda que se manifestaram aí em torno de 11%, 13%, que dá a média dentro do Brasil, né? Mas que são eleitores que estão, talvez, migrando de uma sigla do PT para o PSOL. Tem realmente, a gente viu pelo resultado da eleição de São Paulo, né, que o Guilherme Boulos foi pelo PSOL e deu um resultado, está no segundo turno. Então, assim, o que eu vejo na cidade de Santos é que a esquerda se manteve. Logicamente, o prefeito Paulo Alexandre foi o grande vencedor dessa disputa, porque conseguiu transferir o seu ativo eleitoral para o seu candidato, que foi eleito no primeiro turno, né? E agora é seguir em frente, seguir o trabalho. Os vereadores deu uma renovada na Câmara, muito pouco, mas deu uma renovada, vereadores novos entrando aí, né? Mas, logicamente, que eu vejo que o prefeito atual, Paulo Alexandre, saiu como o grande cacique eleitoral aí nessa eleição aqui de Santos. O que você analisou, Rodrigo Marçaioli? Boa tarde. Oi, Paulo, boa tarde, André, a todos os telespectadores aí da Cultura. Foi uma eleição realmente que me surpreendeu algumas posições de prefeito, não o ganhador. O ganhador, nas pesquisas, já apontava como favorito, o Rogério. Um segundo turno aí ficou bem próximo do Ivan Sartori, que cresceu bastante nas duas últimas semanas. Acredito também que o Ivan deva estar hoje se posicionando, porque foi o primeiro pleito de uma eleição, aprendendo um pouco com isso tudo, para poder, talvez, se quiser perseguir a carreira política, poder consertar e se melhor lapidar para a próxima eleição, né? O que me surpreende foram Cassione e Banha com um índice bem abaixo do que eu imaginava, do que as pesquisas apontavam. Agora, eu noto um movimento, Paulo, muito coordenado da esquerda, mas quando eu falo da esquerda, um movimento coordenado para um bem comum das ideologias da esquerda, do PSOL. O PSOL tem uma postura de asepsia em relação ao PT, se considera a esquerda limpa do Brasil, sem vinculação com o PT. O PT demonstra que, acho que exceção ao Douglas Martins, nenhum outro candidato do PT teve uma visualização assim boa com relação às expectativas aí de um cacife eleitoral para próximas eleições. E o PSOL fez isso bem com o Guilherme Prado, e a gente vê também o Guilherme Boulos em São Paulo com uma expressiva votação. Não deve passar muito disso, porque a rejeição do PT e da esquerda no estado de São Paulo é grande. Mas o PSOL marca a posição. Na Câmara dos Vereadores, eu acho também que poderia ter sido uma modificação maior, uma mudança maior, mas o santista demonstra, para e passo nas eleições, apesar de cada eleição ser diferente, que ele não é muito afeto a mudanças radicais, ele faz mudanças gradativas. O número de cadeiras que se renovou nesta eleição é um pouco menor do que a anterior, mas nunca é uma troca aí muito grande. Isso aí, o candidato Guilherme Prado, do PSOL, com um apelo muito grande entre os eleitores mais jovens, como aconteceu em São Paulo. Em Santos, não foi suficiente para levar para a segunda posição.
mas era um candidato menos conhecido também. Ele teve 500 votos para vereador, mais ou menos 500 votos, há 4 anos atrás. Nessa eleição, ele subiu bastante o patamar dele de votação. E em relação ao segundo colocado, Ivan Sartori, a gente sente que o apoio do Bolsonaro impulsionou o Ivan Sartori nas últimas semanas, mas não o suficiente para quebrar a hegemonia do PSDB e chegar a um segundo turno.